Pegue a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 27 ao versículo de número 28. Santo anjo do Senhor, Ave Maria, cheia de graça, salve Rainha, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, ó nome Santa Virgem de Deus. Amém. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 10, do versículo de número 27 ao versículo de número 28, está escrito da seguinte maneira: o que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus, senta, respira que é de graça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepare, porque a panela de pressão vai explodir nessa noite. Se prepare para você ser queimado no fogo do Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Queridos, amados irmãos e irmãs, o tema da pregação de hoje à noite é formados para o santo martírio. Formados para dar um testemunho fiel, um testemunho concreto daquilo que Deus nos chama a vivermos. Nós precisamos tomar consciência de que ser católico, apostólico, romano é desejar com todas as forças ter uma experiência com a Santa Cruz. Será que nós estamos realmente conscientes do que de fato é o cristianismo? Será que nós estamos realmente conscientes que nós somos chamados a morrer para o mundo e vivermos inteiramente por Deus? Nessa noite eu quero aqui deixar para você ensinamentos preciosos que brotam do coração de um Deus que te ama,
de um só Deus em pessoas três, que te ama de uma forma inexplicável. Jesus Cristo, Ele não mediu esforços para dar a vida dele totalmente por você. Totalmente. E eu digo totalmente porque Cristo, Ele se entregou de uma forma completa, mostrando assim o seu amor para cada um de seus filhos, para cada um que está aqui, você que está aqui, a sua imagem estava presente nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz. O sangue derramado no madeiro tinha ali o seu nome escrito, guardado, blindado pelo sangue que purifica a humanidade de todo pecado, conforme diz em 1 João, capítulo de número 1, do versículo 5 ao versículo de número 7. Nessa noite eu desejo que você preste o máximo de atenção possível, porque essa noite é uma noite em que o Espírito Santo, Ele quer formar você para ter uma experiência de martírio, uma experiência de morrer para esse mundo passageiro e acordar, despertar, nascer para aquilo que é eterno. Olhe de forma concentrada para cá. Não coloque as coisas que estão ao seu redor como concorrência à palavra de Deus. Preste atenção no que Jesus quer te falar nessa noite, no que Jesus ele quer trazer para você como ensinamento por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Queridos, em minhas orações, em minhas experiências com o Espírito Santo, eu comecei a entender que Deus, Ele deseja que verdadeiramente nós possamos ofertar a nossa vida, a nossa alma inteiramente ao chamado que Ele tem para cada um de nós. E cada um de nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Deus Ele te chama pelo teu nome, como diz em Isaías 43 do versículo 1 ao 6. Deus Ele te conhece, Ele sabe de todos os detalhes que existem no teu eu, e por Deus Ele te conhecer tanto, Ele deseja que você também o conheça, que você se abra, que você escancare as portas do teu coração, para que de fato você conheça esse Deus que se entregou totalmente por você. E é nessa experiência de contato com a Santa Cruz que nós escutaremos o grito de Deus no silêncio dos gestos de Jesus crucificado. Nós entenderemos toda a mensagem do Evangelho quando simplesmente entendermos que os pregos que atravessaram Jesus têm um grande significado e nos faz mergulhar nas profundezas da nossa miséria. E quando nós chegarmos nos porões das nossas misérias, nós encontraremos ali a misericórdia do Senhor, a misericórdia que te resgata, que te enxergou quando ninguém mais conseguia te ver de verdade. A misericórdia de Deus, ela te enxerga principalmente quando o seu eu está escondido pela multidão de pecados que cercou a sua vida. Muitas vezes nós estamos tão abarrotados de pecados que a característica de imagem e semelhança que nós temos de Deus, ela fica escondida, abafada,
nós precisamos entendermos qual é a nossa identidade. E o chamado que Deus tem para você, martírio, é testemunho. Mateus capítulo de número 10, do versículo 32 ao 33, na Sagrada Escritura vai nos dizer: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Será que nós estamos dando testemunho de Cristo diante de uma sociedade que vira as costas e despreza totalmente o sagrado? Será que nós estamos vivenciando a nossa fé no grito dos gestos silenciosos de nossos comportamentos diários? Que essa pergunta atravesse o seu coração e faça você acordar para uma realidade que vai muito mais além daquilo que a matéria pode expressar para a sua visão corporal. Nós precisamos entender que a fé, ela nos convida a termos um objetivo focado no reino dos céus. Será que nós realmente, queridos irmãos e irmãs, estamos com o nosso olhar focado no reino dos céus? Será que nós estamos lembrando que um dia nós iremos morrer e que após a nossa morte física existe uma eternidade a nos esperar? E eternidade esta que vai existir conforme as suas escolhas momentâneas. Porque eu já disse muitas vezes a vocês que as nossas escolhas momentâneas nos conduzem a consequências eternas. Então aquilo que nós praticamos nos momentos da nossa vida nesta terra são ingressos para a eternidade. Qual é a eternidade que você está escolhendo para a sua alma? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, em nome de Jesus. Aonde está o teu coração? Aonde é que nós estamos colocando a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa razão? Aonde estamos colocando os nossos corações? Nós não podemos deixar que os momentos nos roubem da eternidade com Deus. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu não posso desistir de morar eternamente contigo, mesmo que eu seja ameaçado de morte. Eu preciso perseverar na decisão de querer, nas palavras e nos gestos, a vida em santidade. Amém. Abra seus olhos. Nós precisamos ter esta consciência. Como cristãos, como católicos, nós não podemos fugir da realidade que nos aguarda eternamente. O mundo tem investido pesado, um investimento alto, para te fazer ser um prisioneiro do materialismo, para roubar de você o desejo do reino dos céus. Existe um assalto planejado querendo roubar o teu coração do céu.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o céu é melhor. Não desista. Mesmo que o mundo inteiro persiga você. Amém. Olhe para cá, não converse, porque senão eu mando você ir para a sua casa. Amém. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi, no dia 16 de julho de 1973, Nossa Senhora disse: preparar-vos-ei para um heróico testemunho do Evangelho, que chegará para alguns até ao derramamento de sangue. Nossa Senhora, ela está preparando. Perceba que hoje existe uma grande sede em muitas pessoas, não em todas, porque nem todas são verdadeiros católicos, mas os verdadeiros católicos apostólicos romanos, eles têm uma grande sede de se consagrar à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Por que é que existe esta sede tão intensa? Porque estamos nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos momentos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Diante dessa realidade, que já foi anunciada durante 2000 anos de história da igreja, ainda existem pessoas duvidando, até sabem desta frase, mas não estão levando ela a sério, ao ponto de fazerem uma real decisão pelo reino dos céus. Nós precisamos entender, sim, Jesus está voltando, e a cada momento que eu escuto essa frase, aumenta em mim a responsabilidade de viver mais ainda, mais intensamente a radicalidade do Evangelho. Porque eu, como consagrado a Nossa Senhora, como escravo de Jesus pelas mãos da Imaculada, eu tenho que reconhecer que eu tenho a responsabilidade de ser testemunho, de ser mártir nessa atualidade em que muitos só olham para esta vida terrena e esquecem da eternidade. Então, queridos amados irmãos, quando aqui diz preparar-vos-ei para um heróico testemunho, por que ela diz heróico testemunho do Evangelho? Porque dar testemunho do Evangelho em nossa atualidade é um ato heróico. Quem vive o Evangelho na nossa atualidade está vivenciando uma experiência heróica. E você sabe que herói não é a maioria. Se você estudar a história da humanidade, você vai perceber que os heróis, eles foram a minoria. Foram pessoas que fizeram a diferença. Então você é chamado a ser formado pela Virgem Maria, para você ser uma pessoa diferente, uma pessoa estranha aos olhos desse mundo, mas aos olhos de Deus, um escolhido para ser luz em meio às trevas. Você é um escolhido de Deus para fazer a diferença. Por isso que Nossa Senhora fala: preparar-vos-ei para um heróico testemunho do Evangelho. Nós precisamos ser preparados pela Santíssima Mãe de Deus. E esta preparação, ela acontece a partir do momento que eu me entrego totalmente a ouvir a voz de Jesus Cristo, por intermédio
das mãos da Imaculada Sempre Virgem Maria, porque ela é quem traz essa voz para você e para mim. Foi por ela que ele quis se aproximar de uma forma mais intensa. Então Nossa Senhora, ela, com as mesmas mãos que ela segurou o menino Jesus nos braços, é com aquelas mesmas mãos que muitas vezes Nossa Senhora segurou na mãozinha do menino Jesus, do Deus onipotente. É com essas mesmas mãos que Nossa Senhora quer redesenhar você, que Nossa Senhora quer te moldar, que Nossa Senhora quer passar as suas sagradas mãos nas rachaduras da sua alma e te fazer um vaso novo, uma pessoa nova, uma pessoa transformada, para ser herói. E qual é o papel do herói? É ele levar a salvação. Você precisa ser instrumento de salvação para quem está lá fora perdido. Então, é esse o testemunho que nós precisamos dar. Mesmo que isso aconteça com o derramamento de cada gota de nosso sangue. Preparar-vos-ei para um heróico testemunho do Evangelho que chegará para alguns, porque não é fácil, não é para qualquer um, porque quem é cristão não é um qualquer um, é um escolhido. Você não é um qualquer um. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é um qualquer um. Você é um escolhido para ser acorrentado em uma prisão chamada Coração de Jesus. Olha para cá. Essa noite o Espírito Santo está levantando novos profetas entre nós. Pessoas que ainda estavam presas estão começando a se desprender. Estavam presas no medo, estão se desprendendo do medo para se prender na coragem de ofertar o próprio pescoço por aquele que morreu por mim e por você na Santa Cruz. Dai-me a graça, Jesus, de ser crucificado de cabeça para baixo como São Pedro. Senhor Deus, eu te peço a graça de que no próximo prato esteja a minha cabeça. Dai-me a graça, Jesus, de o meu corpo ser iluminado por uma fogueira, aonde se oferta o santo martírio por amor ao Evangelho da paz. Dai-me a graça, Jesus, de o meu corpo ser rasgado pelas pedradas dos perseguidores. Dai-me a graça, Jesus, de estar no espaço vazio do outro lado da cruz que tu foi crucificado. Nós queremos ser mártires. Dai-nos a graça e a coragem para vivermos isso, não somente nas palavras. Dai-nos a oportunidade, Deus, de sermos santos, mesmo que seja a pauladas, mesmo que seja crucificados, mesmo que sejamos torrados, queimados vivos. Dai-nos a graça, Jesus, do santo martírio. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você quer ser mártir? Sim ou não? Responda para essa pessoa. Diga: eu quero. E eu tenho que me alimentar disso.
olhando para a Santa Cruz. Amém. Justino de Roma, na primeira apologia, nos estudos da patrística, no número 2, eu tive a graça de ler: vós podeis matar-nos, mas não condenar-nos. Justino de Roma chega a dizer, na primeira apologia, número 2, estudos da patrística: vós podeis matar-nos, mas não condenar-nos. Os perseguidores da igreja, eles podem matar o seu corpo, mas a sua alma não. Os muçulmanos podem arrancar a sua cabeça, mas não a sua alma. Porque a sua alma, no momento do santo martírio, ela fica intacta. Porque as mãos da Imaculada é o escudo protetor daqueles que não colocam barreiras para se entregar ao Evangelho. Nós não podemos ter medo, irmãos, daqueles que matam o corpo. Nós não podemos ter medo daqueles que podem cortar as nossas pernas, cortar a nossa cabeça, cortar os nossos braços. Nós precisamos obedecer a Jesus, mesmo que o próximo prato seja banhado pelo sangue que está escondido dentro de mim, esperando o momento certo para ser derramado por amor àquele que se entregou totalmente por mim naquela cruz. Quando eu leio a patrística, eu fico assim, fora do normal, né? Os escritos dos primeiros séculos da igreja, eles nos trazem uma visão completamente voltada a uma entrega sem limites ao Evangelho, porque foi no início do cristianismo, com toda aquela perseguição, com todo aquele combate, que o sangue dos mártires se tornaram sementes para os novos cristãos. O sangue dos mártires que banhavam a terra, esse mesmo sangue regou a coragem daqueles que deram continuidade à propagação e à vivência do Evangelho de Cristo. Você nessa noite está tendo a oportunidade de se deparar com riquezas que te convidam a se desprender dessa terra. Se desprenda. Os meus pés estão no chão, mas o meu coração está muito mais além daquilo que os olhos humanos podem alcançar, porque o céu atmosférico, ele não é o limite para aquele que crê. Jamais o coração de um verdadeiro cristão está aprisionado, limitado por causa da atmosfera, por causa do materialismo, por causa da pornografia, dos vícios, das perdições dessa terra. Você quer mais, muito mais do que isso. Por isso que o céu é melhor. Por isso que o céu é melhor. Entenda, se abra isso. Santo Inácio disse aos Romanos, número 4, vamos para os estudos da patrística, no livro 1, ele diz, prestem atenção nisso, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz: deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, preste atenção, sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ele chegou a dizer: deixai
que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Olha como os santos da igreja, eles olhavam para o martírio. Olha como eles olhavam para essa morte física. É por isso que eu digo que a minha fé até aqui me alimentou ao ponto de eu olhar para a morte como a minha melhor amiga, porque ela é uma porta que vai me possibilitar contemplar face a face aquele que tanto busco a cada batimento cardíaco do meu coração. Quando nós acreditamos intensamente no céu, meus amados irmãos, nós não estaremos mais presos às limitações de um caixão que guarda um corpo enterrado. Nós estaremos muito mais além do que isso. A morte vai ser uma amiga, porque ela vai abrir as portas para você conhecer esse Deus que te ama. E Ele vai olhar dentro dos teus olhos, e Ele vai dizer para você: eu lembro daquela noite em que, sentado naquela cadeira, o Espírito Santo te ensinou a morrer para o mundo e viver inteiramente para mim. A sua vida, a partir dessa noite, não vai ser a mesma. A sua vida, você que está aqui nessa noite, sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Você acaba de morrer para esse materialismo que ainda estava te segurando. Você acaba de morrer para todo o teu passado. Quando você atravessar aquele portão, entenda que o primeiro passo que você der ali vai ser a abertura de um entendimento da sua real vocação de viver para Cristo. Se prepare, porque Jesus vai te usar poderosamente. Se você acha que Deus já te usou até aqui, meu irmão, se prepare, porque Deus, Ele nunca se cansa de encher aqueles que se fazem um vaso em suas mãos. Deus nunca se cansa. Deus nunca vai se cansar de me surpreender. Deus nunca vai se cansar de surpreender você. E aqui, Santo Inácio, ele disse: sou trigo de Deus. Queira ser trigo de Deus, mesmo que esse trigo seja triturado nos dentes das feras. Antigamente pegavam os cristãos e colocavam os cristãos em uma arena, e eles se divertiam ver as feras, leões, tigres, triturarem os cristãos, amassarem seus crânios entre os dentes. E sabe o que é que os cristãos faziam nessas horas? Eles sorriam e louvavam a Deus, porque eles enxergavam naquelas feras a chave da porta do céu. Queira isso para você. Queira isso. Se o mundo está te perseguindo, se nós estamos sendo caluniados, perseguidos, mentiras se levantam contra você, entenda que quanto maior for o seu amor pela igreja, maior será a rejeição que esse mundo vai ter contra você. Você vai ser abortado por essa terra, porque a tua mãe não é esta terra, e sim a Virgem Maria. Tua mãe é Nossa Senhora. O seio da terra, o interno desta terra não pode me prender, não pode me roubar do ventre de Nossa Senhora, porque foi lá que Deus me colocou, quando eu disse: sou todo teu, ó mãe, sou todo teu. Acolha isso nessa noite
não está sendo normal. Eu quero falar para vocês sobre uma mulher chamada Santa Inês. De quem é que eu vou falar para vocês agora? Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare. Santa Inês, ela viveu no início do século IV. E eu peguei aqui dados sobre a história da vida de Santa Inês. Uma jovem, uma criança, certo? E a história conta que o poeta Prudêncio e toda a tradição latina afirma que Inês não quis se prostrar diante de uma falsa divindade chamada Vesta. E por isso ela foi decapitada. Queriam obrigar ela a adorar uma falsa divindade. Mas eu não paro aqui o que eu tenho para contar para vocês sobre Santa Inês. Uma criança que tinha um olhar diferente. Uma criança que tinha uma delicadeza fora do normal. É por isso que quando eu vejo uma menina delicada, quando eu vejo uma jovem que tem uma transmissão de paz no gesto de falar, no gesto de se aproximar, eu me lembro de Santa Inês, eu me lembro da Virgem Maria, porque a mansidão é uma das características que existe de uma forma profunda em quem é chamado à santidade. Santa Inês, ela era uma jovem diferente, estranha. Estudiosos contam que muitas pessoas achavam que Inês era uma menina louca, uma menina que não se adaptava à realidade da humanidade. Ela era vista como exagerada. Muitas vezes, enquanto as crianças brincavam, Inês estava de joelhos, rezando e fazendo penitência. Quando ela foi descoberta pelos olhares dos que perseguem a verdade, eles se levantaram de forma agressiva contra Inês. Santo Ambrósio, ele comentando a vida de Santa Inês, ele disse assim, em um corpo tão pequeno, havia lugar aonde ferir? Ele fez uma pergunta. Um corpo tão pequeno como aquele, será que tinha espaço para um ferimento? Porque Inês, ela era pequenininha, delicada, inofensiva. Santo Ambrósio dizendo, será que é possível um ferimento num corpo tão pequeno e delicado como aquele? Ele continua, as meninas da sua idade não resistem ao olhar repreensivo dos pais, e a picada de uma agulha as faz chorar. Santo Ambrósio, ele falando, as menininhas da idade de Inês, se os pais delas olhassem com repreensão para elas, elas já se tremiam inteira e choravam. Uma picada de uma agulha seria o suficiente para um choro desesperador. Ele continua, Inês, porém, ele fez uma comparação de Inês com as jovens da idade dela, da atualidade que ela vivia. Aí o santo diz, Inês, porém, ou seja, Inês diferente, oferece o corpo inteiro ao fio da espada que o carrasco vibra com todo o furor
sobre ela. Diante do martírio, os seus olhos, pequenina, delicada, 13 anos de idade, segundo alguns estudiosos, 13 anos de idade, ela paradinha na frente de um homem com uma espada, ele gritava para ver se conseguia fazer ela negar a sua fé. E ele gritava com Inês, e ela parava, olhando com um olhar de mansidão para o brilho da espada que ia lhe arrancar a própria cabeça. Você imagina uma jovem, você que está aqui, imagine um homem na sua frente do tamanho de um Golias, porque ela era muito pequena, e ela naquele momento ela se via diante de um Golias. Ele com uma espada afiada, brilhosa, ele gritava agressivamente contra ela, e ainda assim ela não negou o Cristo. Mas não foi apenas isso que aconteceu na vida de Inês. Antes de ela ser decapitada, levaram ela para um lugar de prostituição. Arrancaram-lhe a roupa e colocaram ela nua, exposta diante do olhar de muitos homens. Tiraram a roupa dela à força e colocaram ela diante de vários e vários homens. Só que quando os homens olharam para aquela menina, eles não conseguiram enxergar a nudez daquela menina, porque uma forte luz envolvia todo o corpo dela, e ela muito tranquila naquele lugar. Um homem se aproximou dela, e na hora que ele se aproximou para enxergar a sua nudez, ele cheio de pornografia em seus pensamentos, quando ele se aproxima, o brilho da luz foi tão intenso que cegou o homem, e ele ficou cego. E assim que ele ficou cego, ele desesperado tocava nos seus olhos, e ele desesperado tentando enxergar alguma coisa caindo pelos cantos. Santa Inês olha para o céu e pede a cura dele, e ele fica curado da cegueira. Outro homem tentou se aproximar dela com todas as forças para introduzir as mãos em suas partes íntimas. Quando ele se aproxima, a história conta que ele morre na mesma hora, de forma inexplicável. Vem o poder de Deus e impede de Inês ser tocada. Mas Inês desejava ardentemente a santidade. Imagino dentro do coração de Inês, ela dizendo para o seu mestre e Senhor: Jesus, só não impeça da minha cabeça ser arrancada de meu corpo. E assim aconteceu. Ela foi decapitada. Arrancaram-lhe a cabeça, mas não tiraram dela a salvação, não tiraram dela a sua virgindade. E assim, Santa Inês hoje pode ser uma intercessora para mim e para você. Você pode aplaudir Santa Inês, por favor. Santa Águeda. Santa Águeda foi uma mulher de uma espiritualidade fora do normal. Fora do normal. É por isso que eu digo para você: quer o céu? Seja louco. Santa Águeda teve os seus 2 seios arrancados. Era uma mulher rica, de uma família extremamente rica, e um cônsul se apaixonou por ela, e ela não quis casar. Não, eu não quero, não é a minha vocação. E nada vai mudar isso.
E ele, louco por Águeda, querendo forçar ela a casar com ele a todo custo, e ela dizendo: eu não caso. Ele fez de tudo para a vida dela se transformar em um inferno, sendo que quanto maior era o seu esforço de prejudicá-la, mais ele a santificava. Os perseguidores nos fazem um grande favor. Eles nos dão a oportunidade de sermos os santos dessa atualidade. Quando você for perseguido, quando você for odiado, reze por quem te persegue e veja nisso uma via de santificação. Arrancaram os seus seios porque ela negou de casar. Imagine você jovem, menina, você mulher, imagine os seus seios sendo arrancados a sangue frio pela lâmina de uma espada. Isso essa mulher viveu. Foi consumida por carvões ardentes. Já não lhe bastavam os seios arrancados, ela foi consumida por carvões ardentes. Santa Apolônia, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: agora vem cajado. Se prepare, porque agora vem cajado. Em 243 a 249 depois de Cristo, nesses anos teve uma forte perseguição por parte de Filipe, o árabe, governou o império de forma monstruosa, perseguindo o cristianismo. Uma virgem de nome Apolônia, antes de ser queimada viva, foi atormentada de várias maneiras. Preste bem atenção. Um homem que se colocou em oposição ao cristianismo, em perseguir. Ele montou um grande exército para saquear as cidades. E quem eles encontrassem que dissesse que eram católicos, eram profundamente torturados, até negarem a sua fé. Chegando numa cidade, esse exército começou a saquear tudo, roubar tudo, pegava tudo que era de valor, jogava fora o que não prestava e torturava até a morte os cristãos. Chegando em uma cidade que morava a Apolônia, essa mulher de fé fora do normal, esses perseguidores pegaram ela e começaram a torturar ela. Arrancaram-lhe os seios, cortaram seus seios e arrancaram dente por dente de sua boca, a sangue frio. Ela, banhada de sangue, com seus seios arrancados, todos os seus dentes arrancados, ela, banhada de sangue, torturada, tinha sido chicoteada, deram socos na cara dela, ela estava desfigurada de sangue, ao ponto de não reconhecerem a face de Apolônia. Os perseguidores, então, na última tentativa de tentar fazer ela negar a fé dela, eles pegaram ela à força, arrastaram ela para um lugar, fizeram uma grande fogueira, e ela, desfigurada, com o seu olhar baixo, torturado, e tanto sangue lhe banhava o corpo, sua boca doendo de forma extraordinária. Imagine cada dente ser arrancado a sangue frio, e ela olhando desfigurada, quase sem conseguir ficar de pé. Quem estava sustentando ela eram os perseguidores, e eles segurando ela, eles disseram: agora, se você não negar o Cristo, nós vamos te rebolar dentro dessa grande fogueira.
Ela olhou para eles que seguravam ela e ela disse com uma voz fraca: por favor, me soltem só um instante. Os perseguidores soltaram ela e ela com suas próprias pernas entrou na fogueira. Com suas próprias pernas, diz a história que ela correu em direção à fogueira. Não precisa vocês me rebolarem lá. Lá eu entro com o meu próprio coração. E nós estamos sendo católicos? Qual é a fogueira que está te convidando? A do fogo do Espírito Santo ou a do inferno? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Feche seus olhos mais uma vez. Você está rezando, você está fazendo penitência, você de fato está se entregando ao Senhor. Que nessa noite você seja mergulhado na experiência de ter um contato com o sangue do Cordeiro, na experiência de ter um contato com esse Deus que te ama. E Nossa Senhora, ela quer te conduzir a essa experiência. Nossa Senhora quer trazer um avivamento para você nessa noite. Você está sendo alcançado por Deus nessa noite, porque você abre o seu coração. Deus, Ele te trouxe aqui. Não é fácil ser católico, não é. Tenha atitudes heróicas, tenha um testemunho firme, mesmo que os perseguidores se levantem de forma agressiva contra você. Às vezes a gente fica sabendo que alguém falou mal de nós, e uma besteira dessa tira você da sua tranquilidade. Tome vergonha na sua cara. As perseguições ainda estão poucas, diante de tantos fatos que nós temos conhecimento, quando nos abrimos a estudar a Santa Igreja. Jesus, nós queremos morrer para o mundo. Nós queremos, Senhor, nessa noite ter uma experiência contigo, e mesmo que os meus sentimentos me coloquem contra o teu chamado, eu quero desobedecer a mim mesmo para obedecer à profundeza da tua infalível voz. Nós precisamos ter uma experiência do santo sofrimento, das perseguições. Nós precisamos ter a coragem de lutarmos todos os dias pela nossa salvação. Mesmo que você veja multidões desistindo do Senhor, seja você a diferença, seja você o santo dos últimos tempos. Jesus, Ele te chama para isso. Abra seus olhos. Não tenha medo. Não tenha medo. Existe um céu esperando você. Vai ter dias que você não vai querer rezar. Vai ter dias que você não vai querer vir para cá. Vai ter dias, você jovem, que você não vai querer viver a modéstia. Vai ter dias que você vai sonhar com o que você não deve, com o que você não deve fazer. Vai ter dias que Satanás vai lhe caçar até dentro do banheiro da sua casa. E eu quero te dizer uma coisa:
Quando isso acontecer, lembre de cada dente arrancado dessa mulher que se entregou totalmente ao Senhor. Compare as duas situações e você vai ser levantado em meio a uma sociedade que está perdida pelas trevas, e você vai ser luz para aquelas pessoas que estão lá fora, pessoas que até duvidam da sua conversão, pessoas que até duvidam que você é um pregador, que você é um intercessor, que você é um músico. Jesus, ele te levanta para que você seja profeta dos últimos tempos. Creia, tome posse e mude. Saia daqui uma pessoa fora do normal. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fica de pé. Fica de pé, porque Jesus, ele te chama nesse momento a ter um coração adorador.